Agora, direto para Brasília, com o repórter Túlio Amâncio. Túlio, o que vai acontecer com os outros integrantes da comitiva, inclusive com o presidente Jair Bolsonaro? Túlio. Olá, bom dia, Tiago. Bom dia a toda a audiência que acompanha o Jornal da Manhã. Olha só, a orientação, a recomendação da Anvisa é que todos fiquem em quarentena, viu? Por 14 dias. A Anvisa enviou um ofício à Casa Civil hoje cedo, na madrugada, na verdade, bem cedinho mesmo. E, claro, isso inclui o presidente da República, Jair Bolsonaro, que fazia parte da comitiva que foi a Nova York. O presidente Bolsonaro, ele chegou a Brasília por volta das 7 horas da manhã, foi direto ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, e por lá permanece. Ainda não há notícia de que ele tenha saído do Palácio da Alvorada. Além dessa recomendação de quarentena, a Anvisa recomenda que o desembarque no Brasil seja de forma que exponha o mínimo de pessoas possível e que as pessoas cumpram o isolamento na cidade de desembarque no Brasil, evitando novos deslocamentos até que tenha ultrapassado o período de transmissibilidade do vírus. E ainda a Anvisa recomenda que sejam novamente testados, já que, segundo o próprio governo divulgou, toda a comitiva foi testada nos Estados Unidos antes de regressar ao Brasil. Então, portanto, a Anvisa recomenda esse isolamento e novos testes em solo brasileiro, viu, Tiago? Ô, Túlio, aproveitando a sua participação aqui, você já está falando sobre a Anvisa. O que a Anvisa vai fazer ou resolveu fazer com aqueles lotes da Coronavac que estavam interditados? A Anvisa muito ativa nessa quarta-feira, né? São 12 milhões de doses, totalizando 25 lotes. A Anvisa determinou o recolhimento de todos esses lotes que estão distribuídos entre os estados brasileiros, viu? Foi um recolhimento que aconteceu de forma cautelar, que deve acontecer de forma cautelar. Pelo menos é isso que está na resolução da Anvisa. Isso porque a Anvisa analisou documentos enviados pelo laboratório chinês, onde houve o invase dessas doses, e a Anvisa disse que não foi possível constatar que esse laboratório segue os princípios de boas práticas adotados pela Anvisa. E na nota que a Anvisa soltou, ela deixou clara que está falando justamente sobre as doses envasadas nesse laboratório chinês. Não tem nada a ver com a Coronavac fabricada no Instituto Butantan, em São Paulo, aqui no nosso país, viu? É justamente sobre esses 25 lotes. Tinha até uma programação de que mais 9 milhões de doses fossem enviadas do laboratório chinês para o Brasil, mas isso deve ser suspenso. Só voltando um pouquinho no tempo, essa história veio à tona no dia 3 de setembro, quando o Instituto Butantan informou à Anvisa de que essas doses que haviam chegado na China provavelmente não tinham seguido todas as boas práticas recomendadas pela agência brasileira. Então a Anvisa recomendou a suspensão das doses, mas que os estados guardassem essas doses para analisar a documentação que seria enviada pelo laboratório chinês. Então, depois dessa análise, a Anvisa agora recomenda o recolhimento. Só que algumas pessoas já foram vacinadas com essas doses da Coronavac. Então, por conta disso, o Ministério da Saúde determinou e orientou, melhor dizendo, que as autoridades locais acompanhem essas pessoas que acabaram tomando essa vacina. Agora, o Ministério da Saúde vai organizar essa logística para recolher todas essas doses dos estados, viu, Tiago? Volto com vocês aos estudos.